primeiramente eu quero que vocês percebam qual é que é o intuito do Smart Money, ok? Smart Money é um tipo de estratégia que tem como objetivo tu poderes olhar para o mercado de forma institucional. O que eu quero dizer com isto? Há dois tipos de traders neste mercado. Temos os traders institucionais, que são traders que representam instituições, ok? Pessoas que estão a representar instituições financeiras, bancos, fundos de investimento, mercados retalhistas, ok? Para poder fazer trading por essas instituições e garantir lucros para essas mesmas instituições, ok? Por isso, quando nós abrimos uma conta no banco, nós estamos a disponibilizar o nosso dinheiro para atuar no mercado financeiro através da responsabilidade de um trader institucional, ok? Então, quando tu colocas o teu dinheiro no banco, ele não está num cofre à tua espera, sempre que tu precisas dele. Ele, literalmente o que acontece, deixa-me só fechar aqui o WhatsApp, para isto não estar sempre aqui a apitar, literalmente o que acontece é que esse dinheiro, parte dele é injetado no mercado financeiro, tal e qual como nós, quando abrimos uma conta, abrimos no MetaTrader, eles fazem igual, só que juntam o dinheiro de centenas, milhares, dezenas de milhares de pessoas e abrem uma conta que é a conta representante daquela instituição e depois já há uma série de indivíduos qualificados para poder gerir aquela conta, ok? E fazer com que aquela conta possa crescer, tenha lucros, ok? E é daí que vem muitas vezes as nossas mais-valias ao final do ano que os bancos nos oferecem, 1%, 1,5%, ok? Mas a realidade é que muitos deles fazem 1%, 2%, 3% por dia, ok? Então, os bancos, essas instituições utilizam o nosso capital para se poderem alavancar e oferecer-nos, se calhar, 1% daquilo que são os seus lucros anuais, ok? Com base naquilo que foi o nosso depósito nessas mesmas entidades bancárias ou nessas mesmas instituições. Então, é importante que tu entendas que existem dois lados da moeda, o lado institucional e o lado retalhista. O que distingue um do outro é simplesmente o que é que tu estás a representar. Se tu representas uma instituição, tu és um trader institucional. Se tu estás a fazer trading por nome pessoal, tu és um trader retalhista, ok? Se estás a fazer trading por ti mesmo, para ti, ok? Com um objetivo pessoal, para ti próprio, com o teu próprio dinheiro, ok? Então, a verdade é que todos nós que estamos aqui somos traders retalistas, ok? Operamos por nós, operamos por nossa conta e risco, educamos-nos claramente, mas não representamos uma instituição. Okay? Nós abrimos a nossa conta em nosso nome, colocamos lá o nosso dinheiro, o nosso depósito, na corretora que nós quisermos, okay? Ou que nos for aconselhada por alguém com mais experiência, e a partir desse exato momento o que acontece é que nós vamos entrar no mercado. Embora vamos entrar no mercado como retalhista, o mercado é o mesmo para ambos, ok? Portanto, quem faz trading institucional e quem faz trading retalhista vê a mesma coisa, tem acesso ao mesmo tipo de informação, ok? Mas tem acesso a volumes de mercado completamente diferentes, ok? Jamais um trader retalhista tem a capacidade de movimentar o mercado, enquanto que um trader institucional, por ter uma quantidade gigante de dinheiro, quando eu falo de gigante, estou a falar de milhões, de entrada no mercado imediata com a abertura de operações, eles sim conseguem ter influência sobre o movimento do mercado, ok? Porquê? Porque é muito dinheiro a ser injetado, porque estão a representar centenas de milhares de pessoas através da instituição. Malta, digam-me se até aqui fez sentido e conseguiram perceber esta parte de trader retalhista e trader institucional. 777 na chatbox conseguiram perceber. 22 e 22. Ok, boa. Perfeito, se não perceberam, avisem, ou então calem-se para sempre sobre este assunto, ok? Por isso, próximo passo que eu quero literalmente passar para vocês é o que é que nós fazemos com esta ideia de Smart Money. Então, Smart Money é uma estratégia baseada na perspectiva de olhar para o mercado, não como um retailer, que é como toda a gente olha, mas sim como um trader institucional. Por isso, para aquilo que a maior parte das pessoas vê como uma oportunidade, nós vemos como um target, nós vemos como uma zona, uma possível zona em que nós devemos ter como atenção e não como uma oportunidade de entrada no mercado. Então, é como quando vocês pensarem da seguinte maneira: o caminho nunca vai ser o caminho que é evidente para toda a gente. Ok? Então, se algo é demasiado evidente para ti, tens que pensar que também é demasiado evidente para toda a gente. Okay? Então, em mercados financeiros, como no mundo dos negócios, tu não te podes mover por aquilo que é demasiado evidente. Tens de te mover muitas vezes pelo contrário disso. Ok? Porque as zonas é que é demasiado evidente. É normalmente onde existem poços de liquidez, é normalmente onde existem zonas para serem mitigadas, é normalmente onde existem zonas que possivelmente vão ter, sei lá, manipulações, ok? Então é importante tu entenderes que dentro deste mercado, ou tu ganhas ou tu perdes, e tu estás a competir contra tubarões do mercado. E a verdade é que quando tu perdes dinheiro em mercados financeiros, há alguém que ganhou esse dinheiro. Okay? Então o dinheiro é distribuído entre as pessoas que têm um take profit e as pessoas que têm um stop loss. Okay? Então, literalmente, eu quero que tu entendas isso. Quando um banco está a ganhar dinheiro, quando uma instituição está a ganhar dinheiro, eles estão a ganhar certa parte de dinheiro de pessoas que estão a perder porque estão a ir no movimento contrário. Ok? Por isso, não é uma aposta, é uma análise, mas tem as mesmas condições para tu poderes entender como é que funciona esse mercado. Okay? Por isso, quando tu abres uma operação e estás a perder, porque abriste uma operação de venda, significa que alguém que abriu uma operação de compra está a ganhar. Ok? Então é importante ter essa capacidade para tu poderes entender. Então, quando nós fazemos smart money, nós temos como objetivo olhar para aquilo que são, para aquilo que é o mercado e termos em atenção aquilo que é óbvio para as massas e esperarmos por uma oportunidade que literalmente faça muito mais sentido para nós, de acordo com o conceito de smart money, que muitas vezes é nós respeitarmos a onda daquilo que é uma instituição, um movimento institucional e podemos literalmente ir a favor disso, ok? Então, aquilo que eu quero que vocês percebam primeiramente é o mercado de trading não foi feito para tu ganhares dinheiro, ok? Foi feito para a pessoa comum perder dinheiro. Porquê que eu digo isto? Porque se vocês repararem bem,
quando vocês escrevem, sei lá, trading ou forex no Google, ok, ou na internet, isto para vos trazer algum tipo de consciência, porque é importante vocês entenderem isto. Quando vocês escrevem, sei lá, trading, padrões, por exemplo, isto é informação que é grátis, ok? Se vocês repararem, é igual para toda a gente. Então, se fosse assim tão linear, tu chegares aqui e olhares para estas imagens e acreditares que isto são as regras que vão fazer com que tu consigas ser lucrativo em trading, então pensa, se tu tens acesso a isto, toda a gente tem acesso, ok? Então aquilo que tens que pensar primeiramente é toda a informação que é de fácil acesso ou de acesso gratuito, é informação por norma manipulada. É informação por norma controlada. E serve para quê? Para educar as massas. Faço esta pergunta. O que é que tu achas que acontece? Achas que a maior parte das pessoas no mundo inteiro que operam deste mercado, a maior parte delas, antes de operar, investiu na sua educação? Ou a maior parte delas foi aprender para o YouTube, sites gratuitos e tudo mais? Respondi na chatbox. O que é que tu achas? Achas que a maior parte delas investiu, pagou para poder aprender como profissionais? Ou a maior parte delas veio para a internet, escreveu padrões e tentou literalmente, através destes padrões, ser lucrativo dentro deste mercado? Metam-me na chatbox o que é que vocês acham. Qual é que é a vossa ideia sobre isso, sobre esta pergunta? Acham que a maior parte das pessoas investiu na sua educação? Ou a maior parte das pessoas veio para a internet tentar aprender através do YouTube, sites gratuitos e tudo mais? O acesso à informação fácil e gratuita serve para poder controlar as massas. Se queres ter resultados, tens que investir em ti. Tens que ter acesso a informação privilegiada e de primeira classe. E essa informação custa, tem um valor, tem um preço a pagar. Okay? E é isso que tu aprendes dentro da Achieve. Porque se tu fosse aprender a fazer trading no YouTube, tu o que tu ias aprender era padrões, suportes e resistências, tendências, trend lines, double top, double bottom, por isso topos iguais, baixos iguais, bandeiras. Tenta por uma linha que é as imagens que toda a gente vê. Agora, repara nisto. Se o objetivo dos bancos é fazer dinheiro nestes mercados. E para eles fazerem dinheiro, a maior parte dos capitalistas têm que perder dinheiro. E os bancos são governados por instituições, por governos, são controlados dessa forma. Então, a pergunta que eu te faço é: a informação que vem para a internet é informação controlada por essas mesmas entidades ou não? Tenta pensar por ti. A informação que vem para a internet é controlada pelo Estado, pelo governo, por essas entidades privadas ou não? Exatamente. Claramente que sim. Okay? Então, tudo aquilo que aparece na internet é controlado, pessoal. Okay? Tu não tens a capacidade de ir para a internet e dizer algo que possa afetar uma instituição e essa informação ficar lá para sempre. Okay? Tudo o que é informação que pode pôr em causa o controle da sociedade é controlada. Mas a informação que é para controlar a sociedade e incidir a sociedade a uma ideia errada é criada e colocada de forma gratuita para garantir que eles sabem como todas as pessoas operam. Então agora pensa comigo. Tu representas uma instituição financeira. Tens poder para gerir milhões e milhões e milhões de euros dentro do mercado capitalista. Logo, tu consegues movimentar o mercado. Okay? Porque tu tens muito capital, estás a representar uma instituição. Mas tu que és capitalista não tens esse capital. Tu tens de te limitar a tomar decisões para surfar a onda desses institucionais, desses traders institucionais, de instituições. Então o que eu quero que tu entendas? Os traders que representam instituições, se sabem que 95% das pessoas, traders capitalistas, aprende de forma livre na internet, YouTube, Baby Pips, sites gratuitos, eles sabem, porque também têm acesso, àquilo que as pessoas aprendem. Eles sabem a linguagem que as pessoas normais, que a maior parte das pessoas, fala sobre trading. Eles sabem qual é que é a linguagem dessas pessoas, da maioria. E deixem-me dizer uma coisa, pessoal. As instituições não têm que tirar o dinheiro de toda a gente. Se eles forem buscar o dinheiro de 95% dos retailers, eles estão muito contentes. Porque eles fazem 95% do dinheiro que circula dentro do mercado. Mas existem 5% dos traders retailers que conseguem literalmente ser lucrativos porque entendem esta filosofia. Porque se colocam do outro lado da televisão. Okay? Porque entendem que informação para ter acesso fácil, gratuito e de livre acesso. Reparem, eu só escrevi aqui. Trading padrões. Apareceu-me logo. Imagens. Tudo mais. Se fosse assim tão óbvio, a pergunta que eu vos faço é: será que toda a gente não fazia trading? Será que toda a gente não fazia dinheiro neste mercado? É por este motivo pelo qual a maior parte das pessoas que entram neste mercado perde dinheiro. Porque das duas uma, ou não investe na sua educação, ou tem acesso a informação errada. Tem acesso a informação manipulada, que se faz acreditar de ser informação correta. E é isto que vocês têm que abrir a vossa mente só. Vocês não vivem num mundo em que as pessoas que lideram têm como objetivo vocês serem lucrativos, ganharem mais. Mas muito pelo contrário. Têm como objetivo retirar poder. Mas de forma subtil. Sempre incidindo ao erro. Sempre colocando-te esta informação de forma subtil para que tu possas acreditar que é informação credível e que tu possas ser a pessoa que acredita que não precisas de mais do que isto para seres lucrativo. Até, das duas uma, ou desistires deste mercado,
ou perderes muito dinheiro e entenderes por ti que tens que investir na tua educação. Por isso é que quando há pessoas que me dizem, e tal, eu vou aprender a fazer trading no YouTube. E tal, eu vou aprender a investir em criptos no YouTube. Eu digo, boa sorte. Das duas uma. Ou aquela pessoa vai dizer daqui a um ano que trading e criptos não funciona, porque perdeu todo o seu dinheiro, ou aquela pessoa vai chegar a um momento em que ela vai dizer, pá, chega de perder dinheiro, vou investir em educação de uma vez por todas. Pensem comigo, alguma vez vocês iam se sentir à vontade por ser operados por um médico que aprendeu a fazer operações no YouTube? Não. Então porquê que vocês acham que a informação, para vocês poderem aprender a ser lucrativos no maior mercado do mundo, que gera 7,7 trilhões de dólares em média por dia, estaria de forma livre, fácil e grátis à vossa frente no YouTube ou no Google? Não faz sentido. Ok? Então, Smart Money vem literalmente desmistificar e trazer para nós, traders retailers, essa informação para que nós possamos pensar, não como um retailer, mas como um institucional. E possamos, de certa forma, precaver e prever esses mesmos movimentos. E é isso que eu vos vou explicar agora. Ok? Então, nós já sabendo quais é que são os movimentos que toda a gente procura, então nós já sabemos, quando vemos estes movimentos de forma evidente no mercado, double bottoms, double tops, por exemplo, nós já sabemos que isto é um sinal para que todos os 95% de retailers estão a olhar para isto como uma oportunidade para comprar ou para vender. Então o que é que nós fazemos nesta altura? Nós esperamos. Porquê? Porque sabemos que aqui estão a entrar todas as ovelhas do mercado financeiro. E nós não vamos entrar nesse mesmo barco. Nós vamos esperar o barco dos big players, o barco das instituições, porque todos estes movimentos de seguida vão ser manipulados. E nós vamos entrar no movimento que é o movimento correto. Ok? Então, eu quero que vocês entendam isto, porque vocês ao acompanharem já o João Pinto Sol, vocês vão perceber literalmente a filosofia daquilo que eu estou a passar aqui agora para vocês. Ok? Então, quais é que são as componentes que nós nos apoiamos quando vamos fazer smart money e utilizar essa estratégia a nosso favor? Primeiro, estrutura de mercado. Ok, malta? Price action, a ação do preço, é o rei em trading. Por isso, tu não vale a pena tu quereres remar contra a maré. Okay? Não vale a pena tu quereres ir contra a tendência. Não vale a pena tu quereres remar contra a onda. É muito mais inteligente tu usares a força, a energia, a cinética da onda a teu favor. Okay? Tu gastas muito menos energia, desfrutas muito mais, divertes muito mais, é muito mais inteligente. Em mercados financeiros é igual. Então, a primeira coisa que deves ter como atenção é a ação do preço. Qual é que é a estrutura do mercado? Para onde é que ele está a dirigir? Ele está-se a mover lateralmente? Deve de aguardar. Ele está-se a mover para cima, numa uptrend, então deve procurar comprar. Ele está-se a mover para baixo, numa downtrend, então deve procurar vender. Que movimentos é que o mercado está a fazer? Então, a nível de estrutura, eu quero que tu entendas que existem três tipos de estrutura que tu podes identificar sempre que tu abres um gráfico em mercados financeiros. Okay? A primeira é um mercado a mover-se lateralmente, okay? E nós chamamos isto como um mercado indeciso, como um mercado em consolidação. E quando nós estamos num mercado em consolidação, o que é que nós procuramos fazer? Alguém me sabe dizer aqui na Jetbox, quando o mercado está a consolidar, o que é que nós fazemos? Qual é que é a ação? Existem três ações em trading que nós podemos fazer. Exatamente, nós esperamos. Ok? Então, quando o mercado se move lateralmente e não está decidido em criar ou se evidenciar numa posição ascendente ou descendente, nós aguardamos para que se ele evidencie. Lembrem-se disso, pessoal. Nós não adivinhamos movimentos, nós acompanhamos movimentos. Okay? Aqui não há ninguém que é bruxo em trading. Okay? Ninguém adivinha o movimento a 100%. Nós acompanhamos o movimento do mercado, porque o movimento conta-nos a história. Okay? Então, quando o mercado se move lateralmente, nós chamamos até que o mercado está um bocadinho choppy, ele move-se assim lateralmente, vocês vão ver várias vezes o João Pinto falar sobre isso, o mercado está em consolidação. Então, nós esperamos que ele crie uma tendência. Então, a primeira coisa que eu faço quando abro um gráfico é perceber qual é que é a estrutura do mercado. Okay? De seguida, há várias coisas que nós vamos ter como foco, como identificação. Eu tenho que identificar algo. Quando eu já identifiquei a minha estrutura, eu vou identificar algo, que é o quê? Onde é que estão as velas institucionais? Se elas existem, ok? As chamadas sell to buy ou buy to sell. Isso, comprar para vender ou vender para comprar. Okay? São movimentos que são criados pelas instituições para levar com que os retailers acreditem numa certa direção e depois eles vão numa direção contrária. Okay? Então eles movem o preço por uma zona para depois ir numa direção contrária. Então imaginarem que o preço se move desta zona, desta maneira, e do nada a instituição abre uma operação de venda, logo de compra, desculpem, logo o mercado começa a subir e de seguida o mercado começa a descer. Porquê? Isto é chamada buy, por isso eles abriram uma operação de compra to sell, para depois poderem vender. Okay? Isto é chamado movimento buy to sell, comprar para vender. E quem é que faz estes movimentos? Normalmente são as instituições. Como é que eles são representados? Normalmente com uma vela rápida, grande e bem cheinha, bem gordinha, que nós vamos chamar. Okay? Aquelas velas maiores que aparecem nos gráficos, já vamos a seguir para lá, vocês verem alguns exemplos, são consideradas as velas institucionais. Normalmente elas tomam uma posição, tomam uma direção e de seguida vêm no movimento contrário. Elas vão para cima, depois vêm no movimento contínuo para baixo. Ok? Ou vice-versa. Ou elas estavam-se a mover lateralmente, portanto abrem uma ação de venda, sell to buy, para ir numa direção para cima. Então eles incidem em engano os traders para uma direção de venda, mas para onde eles querem ir, efetivamente, é para uma direção de compra. Então o que é que acontece? A maior parte das pessoas aqui começa a vender, a vender, a vender, a vender, a vender, porque vê o mercado a começar a sair e do nada o mercado vai numa direção contrária. Ok? Então é importante vocês entenderem esta filosofia e vice-versa. Ok? Isto acontece das duas formas. Ok, pessoal? Depois, temos também uma das ferramentas que vocês vão começar a utilizar e vão ver também o João Pinto utilizar muitas vezes nas aulas, que é o Fibonacci, para vocês poderem detectar as zonas premium e as zonas de discount.
ok? Por isso as zonas em que vocês podem, neste caso, vender mais caro, é as zonas premium, e as zonas onde vocês podem comprar mais barato, que é as zonas de desconto, ok? Por isso é representado através de uma ferramenta que vocês têm dentro do TradingView, que é o Fibonacci, que eu depois mais lá para a frente também vou-vos ensinar como é que vocês conseguem utilizar esta ferramenta, ok? Depois tem também zonas que vão servir para vocês poderem identificar pontos de entrada ou pontos de interesse, ok? Que são os chamados imbalances, ok? E eles podem ser representados com velas que podem ser fechadas a 50% do movimento, zonas de mitigação ou zonas desbalanceadas, ok? Zonas em que só existe uma ação do preço. Só existem compradores temporariamente e fazem aquelas velas grandes azuis e ação de vendedores temporariamente, faz aquelas velas grandes vermelhas, ok? Depois temos as chamadas zonas de liquidez, que é onde está o dinheiro, ok? Por isso essa é a pergunta que nós fazemos em Smart Money, que é onde é que está o dinheiro? Onde é que estão as zonas para nós podermos perceber se existem mais ação de compradores ou de vendedores? Então aqui nós vamos para esta zona e vou aqui apagar todos os desenhos para vos poder explicar nesta mesma parte, que é nós olharmos para onde é que estão a maior parte dos traders de retail, ok? Por isso, como eu estava a explicar aqui, vou voltar aqui aos slides anteriores, aqui, estas são as zonas que nós vamos identificar como zonas de liquidez, ok? Como poços de liquidez. Porquê? Porque eu sei que esta é a forma como a maior parte das pessoas opera dentro do mercado. Então eu já sei que à partida, por exemplo, nestes exemplos, o que é que as pessoas sabem? Ok, quando as pessoas têm uma zona e é criada uma nova zona, por isso, um toque, dois toques é criada uma zona de suporte, então o segundo toque é para comprar. Okay? Então eu sei que 95% dos retailers estão a fazer o que nestas posições? Estão a fazer ordens de compra. E quando as pessoas compram aqui, onde é que elas metem o stop loss? Em cima ou em baixo? Em baixo, certo? Então a zona de saída em perda de todos estes indivíduos, de 95% dos indivíduos, são colocados por baixo da sua zona de entrada em compra. E o que é que acontece que os mercados retaillistas fazem? Lembra-se o que é que eu vos disse? Sell to buy. Então eles vão abrir operações de venda, vão injetar dinheiro em venda para fechar todas as posições destes 95% dos retailers para depois movimentar o preço na ação de compra. Mas vocês agora dizem, João, mas então se os bancos abriram aqui ações de venda, quando o mercado está aqui, o que é que está a acontecer ao MetaTrader dos bancos? Está em profit ou está em loss? Está em loss, está em perda, porque se os bancos abriram uma ordem de venda aqui, então os bancos só iriam ganhar se o mercado continuasse a descer, certo? Certo. Mas o mercado chegou a uma altura em que o mercado começou a subir. Então significa que a partir deste ponto, que foi o ponto em que os bancos abriram os seus pontos de venda, e estes pontos foram para cima, por isso o mercado foi para cima, o banco está em prejuízo. Então o que acontece é que o preço vai ter que vir novamente a estas zonas para o banco poder fechar estas posições e poder ir na direção que ele quer. Então é aí que nós vamos ficar atentos. A última vela de sell antes do buy, normalmente é uma vela institucional, bem cheinha, que abre nesta posição a cor vermelho, porque é uma vela de venda, e nós vamos ficar à espera disto, porque se a vela abriu aqui, então foi aqui que os bancos abriram a sua operação de venda, então os bancos vão querer fechar a sua operação. É nesta zona. Então assim que os bancos começarem a puxar o preço para cá, e o preço começar a descer, começar a descer, começar a descer, porque eles querem fechar estas posições de venda, o mercado continua a descer, continua a descer. Nós já temos aqui as nossas posições de compra colocadas, os nossos buy limits, o nosso stop loss onde? Debaixo da zona institucional. E assim que o mercado chegar a estas zonas, o que é que as instituições fazem? Fecham automaticamente as suas posições de venda que estavam em perda e abrem as suas posições de compra a partir deste momento. E é isto que faz o mercado ir na direção que ele quer. Então, reparem, vejam a quantidade de traders que saíram só neste movimento. 95% dos compradores retailers saíram quando os bancos abriram esta operação de venda. No entanto, também existem padrões dentro deste mercado, que é os padrões de suportes e resistências. E eles aprendem todos que um suporte é criado quando existem no mínimo dois pontos a serem tocados na mesma zona. Uma resistência é criada quando no mínimo existem dois pontos a tocar na mesma zona. Mas, quando um desses pontos de suporte ou resistência é quebrado, o que é que acontece? Existe um retest nessa mesma zona e vai na outra direção. A mesma coisa acontece nesta zona. Quando uma zona de suporte é quebrada, existe um retest nessa direção, nessa zona, e esse antigo suporte é considerado agora uma resistência e o mercado é na direção contrária. Então o que é que acontece aqui? Se isto era uma zona de suporte, então aqui já saíram os compradores que tinham indício de comprar porque acreditavam que o mercado ia subir para cima, com base nestes padrões. Eles já saíram. E 95% dos vendedores que abriram operações de venda assim que o mercado rompeu a zona de suporte, o que acontece? Também saíram. Porque esses abriram posições de venda aqui. Colocaram o stop loss onde? Na zona de cima. E o mercado a seguir foi onde? Foi para cima. Então quer dizer que as instituições tiraram 95% dos compradores e 95% dos vendedores. Quem é que sobra agora? 5% dos retalhistas que se permitem ir tocar diariamente e entender literalmente como é que este mercado se move. Então nós já vamos olhar para isto, para estes movimentos, como o quê? Atenção. Alguma coisa vai acontecer aqui. Nós sabemos que aqui existem poços de liquidez, existe muito dinheiro acumulado. Porquê? Porque estão muitos compradores aqui. Está muita malta sem educação a comprar, 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 comprar. Bom, primeiros 95 compraram, saíram. Ok, agora nós sabemos que está muita malta aqui a vender porque quebrou esta zona, então eles acham que vai cair, então estão a vender, vender, vender. Segundos vendedores saíram.
que vamos esperar a seguir? O fecho da operação de venda manipulada das instituições, que normalmente é sempre a última vela antes do buy, ou a última vela de buy antes do sell. Ok? E nós vamos preparar as nossas posições aí para ir buscar o nosso 1 para 3, 1 para 5 e temos o nosso risk to reward. Agora, se me perguntares, mas vai acontecer sempre do mercado chegar aí e ir na direção que tu queres? Claro que não. Lembra-te do que é que eu te disse? Tu não vais adivinhar 100% dos movimentos. Mas a habilidade de smart money é o risk to reward que tu podes ter. Primeiro, nós trabalhamos com stop losses pequenos. Segundo, aquilo que tu entendes é que todos os movimentos que tu podes apanhar em smart money fazem sempre 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Então tu podes falhar 3 vezes e acertar 2. E tu és lucrativo dentro do mercado financeiro. Okay? Não é sobre a assertividade que tu tens, é sobre o risk to reward que tu utilizas. Isso é literalmente aquilo que vai fazer a diferença. Ok? Conseguiram perceber esta parte, pessoal? Vamos tentar aqui nos slides, porque os slides têm imagens para vocês terem perceber e para ser ainda mais simples. Então, falando da parte da estrutura do mercado em si, ok? Deixem-me só voltar aqui para trás. Eu acho que com estes slides todos vocês vão agradecer no final, pessoal, porque todos vocês vão ter acesso a isto, podem ficar com isto, usar. Ok? Vou mandar para vocês todos depois no fim. Ok? Agora só tentar meter isto em grande. Não dá. Porque quando eu meto em grande, consigo com isso. Já, não consigo ver o rato. Vai ter que ficar mesmo pequeno, pessoal. Eu não consigo ver o rato quando eu meto em grande. Vocês conseguem ver bem assim, tipo, ou não? Não, assim corta, né? Conseguem ver bem assim, pessoal? Conseguem ler bem assim ou não? Digam só aí. Quem tiver, se calhar, no telefone tem que aproximar. Tudo bem assim? Boa. Então, pronto, basicamente, a nível de estrutura de mercado, é aquilo que eu vou falar agora. Como é que eu identifico estruturas de mercado? É tão simples quanto está aqui nesta imagem, ok? Por isso, vocês têm uma estrutura de mercado que vocês veem aqui de uptrend, que é identificada com um baixo, um alto mais alto, desculpa, um baixo mais alto do que o anterior, um alto mais alto do que o anterior, um baixo mais alto do que o anterior e assim sucessivamente, ok? Por isso, a estrutura do mercado é identificada desta forma. Okay? Depois temos aqui a nossa zona de distribuição, que é quando o mercado tende a mudar de tendência, ok? Normalmente ele cria o quê? Dois altos, zona de mitigação, neste caso a zona de manipulação, ok? E depois temos a nossa zona de mitigação que muda a tendência. Por isso aqui temos um baixo, um alto, um baixo mais baixo do que o anterior, um alto mais baixo do que o anterior, um baixo mais baixo do que o anterior e um alto mais baixo do que o anterior e assim sucessivamente, ok? É desta forma, quando nós abrimos o mercado financeiro, quando nós abrimos a nossa tela com o mercado lá atrás, nós devemos de olhar para poder identificar. Porquê? Porque eu sei que quando tenho um mercado subido, o que é que eu vou procurar aqui? Comprar, por isso é que está azul. Quando tenho um mercado descido, o que é que eu vou procurar aqui? Vender, por isso é que está vermelho. Ok? Quando eu tenho uma zona de acumulação, o que é que eu vou procurar? Comprar. Quando eu tenho uma zona de distribuição, o que é que eu vou procurar? Vender. João, mas como é que eu identifico uma zona de acumulação? Normalmente ela é identificada com zonas de liquidez. Através do quê? Dessas zonas. Reparem, o que é que as pessoas aprendem no YouTube? Olhem a imagem que está aqui, pessoal. Vejam esta imagem. Ok? Quando isto acontece, há muitas pessoas a comprar aqui. O que acontece? As pessoas metem o stop loss cá em baixo, o movimento institucional vem fechar, vem mitigar, vem retirar toda esta liquidez. Então, onde toda a gente vê uma oportunidade, nós vemos o quê? Um ponto de interesse, uma zona para nós estarmos atentos, ok? Mesma coisa que acontece aqui. Isto é que as pessoas têm acesso gratuitamente. Isto é que nós temos acesso porque nós pagamos, ok? Aqui é onde toda a gente entra. Aqui é onde nós ficamos atentos. Toda a gente entra aqui. Nós ficamos atentos aqui. É o mesmo movimento. É a mesma estrutura. É a mesma imagem. 95% entra aqui, nós ficamos simplesmente atentos de uma melhor oportunidade. Ok? Então, é essencial percebermos a estrutura do mercado, sem ela não fazemos nada, malta. A estrutura do mercado é tudo. Okay? Se estiveres a olhar para o mercado e não saberes identificar uma estrutura, então tu não sabes a parte introdutória daquilo que é mercados financeiros. A parte importante é tu saberes identificar, saber se estás numa uptrend, downtrend ou em consolidação. Em que zona do mercado é que nós estamos? Estamos tipo numa acumulação, estamos numa uptrend, estamos numa zona intermédia, estamos numa distribuição, estamos numa downtrend, uma trend de descida. Okay? Em que zona do preço é que nós nos encontramos? O que é que nós temos de fazer? Comprar, vender ou esperar? Sempre tivermos uma quebra de estrutura ou formação de um novo ponto, devemos procurar a nossa entrada. Então é literalmente aquilo que nós procuramos quando vamos mudar de tendência dentro do mercado. Agora, a nível de velas institucionais, foi aquilo que eu estava a falar ainda há pouco no exemplo que eu estava a desenhar no ecrã. Os bancos têm que comprar para vender e têm que vender para comprar. É o conceito buy to sell e sell to buy. Ok? Então vocês têm aqui as imagens para vocês poderem se guiar da forma como acontece no mercado. Zonas de liquidez surgem como target para os bancos manipularem o preço e seguir a direção original. Ok? Tal e qual como eu estava a dizer. Os bancos surgem, ok? As zonas de liquidez surgem como targets, isto é um target, para os bancos manipularem o preço, abrirem uma operação de compra. E isso vai fazer com que o preço suba. Okay? Imagina o que era tu agora teres 10 milhões. E já estás 10 milhões nas ações da Herbalife. O que é que vai acontecer às ações da Herbalife? Né? Quando nós vemos que existem big players a comprarem, sei lá, 100 milhões em Bitcoin, o que é que acontece à Bitcoin? Sobe, né? Então se existirem instituições financeiras a comprarem milhares de euros, injetar milhares de euros no mercado, o que é que acontece ao euro? Sobe. Então a mesma coisa acontece aqui. As instituições têm esse poder por ter demasiado capital para manipular o mercado, para fazer com que o mercado se mova na direção em que eles pretendem que ele se mova. Tanto numa direção para manipular, como numa direção original. Ok? Se é isso que vocês acabam de ver aqui. O banco aqui manipula uma ordem de compra para vir numa direção de venda. Aqui o banco manipula uma ordem de venda para ir numa direção de compra.
ok? Ao fazerem isto, deixam pistas no mercado, as chamadas velas institucionais. A maior parte dos retailers vê isto como fake outs, ok? Há muitas pessoas que olham para isto e dizem, pá, aquilo foi só lá o meu stop loss e vem embora. Muitas pessoas que fazem trading introdutório, que estão a começar, que estão a ver no YouTube, muitas vezes chegam ao pé de mim e dizem assim, pá, mano, é impressionante. Eu meti uma operação de venda, meti o stop loss ali por cima das zonas, ele foi mesmo o meu stop loss e depois foi na direção que eu queria. Não é magia, pessoal. Não é as brokers que veem os vossos, não é os bancos que veem os vossos stop losses. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que simplesmente é o padrão normal. Então a pessoa aprende que, ok, então eu vou aqui meter a minha opção de venda, vou meter o meu stop loss mais ou menos nesta zona. Então o mercado começa a cair, a pessoa fica contente, do nada há uma manipulação institucional, ele vai mesmo fechar o stop loss. Porquê? Porque eles sabem onde é que a maior parte das pessoas mete o stop loss. Porque da mesma forma que eles ensinam na internet os padrões, também ensinam na internet como e onde é que tu deves colocar o teu stop loss. Okay? É quase como tu estás a denunciar para o mundo onde é que tu colocas o teu dinheiro, onde é que tu colocas o teu ouro dentro da tua casa. Está aqui. Ok? Então eles não iriam dar essa informação, mas a melhor forma deles controlarem é entregarem essa informação e permitirem que todas as pessoas se eduquem dessa mesma maneira. Ok? Aqui, por isso, o que acaba por acontecer é que essas pessoas não dão a devida importância, ok? As pessoas não têm acesso a esse conhecimento, acabam por não dar a devida importância, acabam por muitas vezes desistir do mercado porque se sentem constantemente estão a levar esse tipo de stop punch, que é os chamados velas para stop loss, ou os fake outs, que é velas supostamente manipuladas por várias coisas que as pessoas imaginam, às vezes até que inventam dentro desse mercado, ok? Por isso, a última vela antes da compra, a última vela de venda antes da compra antes da venda e a última vela antes da compra, é sempre a vela que nós vamos usar como target para poder comprar ou para vender de seguida. Por isso, após a manipulação dos bancos, têm que voltar a estas zonas para mitigarem estas ordens em break-even ou com um pouco de profit ou com um pouco de perda. O que é que isso significa? Significa que neste caso, se os retailers abriram operações de venda aqui, para baixo, e tem um stop loss aqui, os bancos vão abrir aqui ordens de compra, vão abrir buy. Okay? Imaginem, 100 lotes, buy, 1000 lotes, buy. Okay? E o mercado começa a subir, certo? Então, se a zona de entrada dos bancos, da operação de entrada nos bancos foi aqui, o que acaba por acontecer é o quê? É que quando o preço começa a ir na direção normal, porque, ok, o banco tem muito dinheiro, não tem dinheiro para ir contra o infinito e mais além, né? Como diz o Toy Story, o Buzz Lightyear, né? Por isso ele não tem dinheiro para ir para o infinito e mais além, ele tem dinheiro para mover alguns pips, e esses pips são suficientes para fechar essas operações. Perfeito. Mas vai chegar uma altura em que o banco vai começar a perder volume para o mercado geral e o preço vai começar a ir numa direção contrária. E o banco vai ter as suas ordens em prejuízo. Então, após a manipulação dos bancos, e isto é a manipulação, após esta manipulação, os bancos têm que voltar a estas zonas. Que zonas são estas? São estas. Okay? Estas zonas para mitigarem as suas ordens, que abriram onde? Abriram aqui, de compra nesse caso. Okay? Em break-even, break-even é o quê? É o preço ir tal e qual à zona de abertura da vela institucional, neste caso seria aqui, com um pouco de profit, que é ela ir um bocadinho mais acima da zona da abertura dessa mesma vela, ou com um pouco de perda, que ela nem sequer chegar lá. Ok? Por isso, ok, a gente não quer ir à zona, assumimos algum tipo de perda, e em vez de irmos ali, nós vamos ficar só por aqui e vamos descer. Ok? Por isso, existem estes três tipos. Agora, João, mas então qual é que nós vamos esperar como ponto de entrada? Nós nunca vamos adivinhar. Tu vais definir o teu ponto de entrada e é isso que tens que assumir. Se tu meteste a tua ordem de venda aqui e o preço não chegou a ir à tua zona e não ativou, perfeito, não era a tua estratégia, não era a tua trade, não era o teu investimento. Se o preço for lá, perfeito, essas são as tuas regras, é isso que tens que respeitar. Ok? Então, basicamente, malta, é isso que acaba por acontecer falando sobre a parte da estrutura. Agora, vou aqui mostrar-vos uma imagem que ainda vai esclarecer muito mais a forma como o mercado se move. Okay? Aqui já vai colocar a parte do Fibonacci. Ok? Por isso, olhando aqui para estas imagens, vou meter isto assim um bocadinho maior para vocês conseguirem ver. Por isso, falando aqui primeiro, Fibonacci é nada mais nada menos do que uma ferramenta de medida, apenas, ok? Não é agora começarem a traçar Fibonacci no TradingView que vão começar a ter pontos de entrada. Não, não é isso só, é uma ferramenta que deve ser usada sim, mas serve para definir zonas, não é para definir exatidão, é para definir zonas, zonas premium ou zonas de desconto, ok? Normalmente, o ideal que nós procuramos é entre os níveis 71% do Fibonacci e 88,60, ok? Eu trabalho com números redondos, eu trabalho com 71 e 88, ok? Mas quem fala sobre a estratégia fala sobre 71% e 88%, 60%. Esses são os níveis ideais para tu poderes procurar as tuas entradas de venda ou de compra, ok? Por isso, nós procuramos sempre os retracements, que é as zonas em que o preço vai e vem na direção contrária, nesses mesmos pontos, que é para quê? Que é para nós termos comprar o mais baixo possível e para nós termos vender o mais alto possível, não é? É como um negócio. Se eu tiver algo para vender, eu quero vender o mais caro possível, não quero vender o mais barato possível, ok? Então aqui funciona igual. Então vamos aqui para o exemplo de venda, ok, pessoal? Como vocês estão a ver aqui. Então, neste exemplo, como vocês veem, o que acontece? Deixa-me só ver se eu consigo meter aqui o anotar. Já, consigo. Então, aqui, quem é que está aqui a vender nestas zonas? Digam-me aí. Quem é que está a vender nestas zonas aqui? Isto para a maior parte das pessoas é o quê? Equal highs, né? Altos iguais. Um toque, dois toques, uma zona forte de resistência. Então, se ela rejeitou uma vez, rejeitou duas vezes é para vender, né? Então, 95% dos vendedores estão nestas zonas. Então, definem isto como uma zona de, supostamente, resistência.
Então eles estão a abrir as suas operações de venda aqui. O seu stop loss está aqui, logo é por isso que está aqui o dólar. Porquê? Porque 95% dos retailers, vendedores, têm aqui os seus stop losses nestas zonas, ok? Definidos. Então isto, se o preço for a estas zonas, quer dizer que 95% destes vendedores vão perder o seu capital, ok? Então a partir desse exato momento, os bancos levam o preço para cima, por isso a tal vela de buy to sell, por isso é que a vela é azul, a vela de compra, e vão fechar todas estas ordens, vão mitigar esta zona, ok? Então esta zona já foi mitigada, quer dizer que 95% dos vendedores está fora do mercado, out, ok? Mas, quando esta zona é quebrada, também há 95% dos retailers compradores. E o que é que eles fazem? Abrem operações de compra nestas zonas. Porque já quebrou. Epá, então se a zona foi quebrada, é porque o preço se calhar vai subir. Afinal já não vai descer, vai subir. Então eles metem os seus stop losses onde? Cá em baixo. Os vendedores metem em cima, os compradores metem em baixo. Porque eles acreditam que o preço vai subir. Mas vai subir quanto baste. Porque é a injeção que o banco teve para fazer esta manipulação, para ir retirar estes vendedores. Mas o preço de seguida vai levar com que o mercado comece a cair. E quando o mercado cruza esta zona dos stop losses dos 95% dos retailers compradores, o que é que significa estas pessoas? Perderam 95% dos compradores retailers, saíram do mercado, out. Quem é que sobra? Nós. Okay? Pessoas que estão a investir a sério na sua educação, que estão a aprender estas habilidades. Porquê? Porque nós estamos a assistir a isto. Porque eu já sei que quando existem altos iguais, existe liquidez, existe aqui muito dinheiro acumulado. Logo já sei que vai haver manipulação. Ok, já detectei a manipulação, top. Existe aqui instituição metida no meio. Então se a instituição entrou aqui com uma operação de compra, eu sei que última vela de compra antes da venda, eu vou traçar a minha zona. Eu vou procurar isso como um target para eu poder vender. Então eu vou esperar simplesmente que a minha estrutura seja quebrada, essa estrutura anterior seja quebrada. Então reparem, se eu tenho um baixo, um alto e um baixo, o que é que eu vou ter a seguir? Um alto mais baixo do que o anterior. Então eu vou respeitar a estrutura, eu nunca vou contra a tendência. Então se a minha estrutura foi quebrada, estou a assistir uma downtrend, eu vou procurar aqui as minhas ordens pendentes de sell limit. Vou ter o meu stop loss onde? Por cima da minha zona institucional, por cima da vela institucional. Eu vou ter a minha zona de entrada onde? Entre o meu nível 71, o meu nível 88, 60 de Fibonacci. João, como é que eu traço o Fibonacci? Desde o ponto superior da vela institucional até o ponto inferior da tendência criada por esse movimento. Como assim? Deixem ver aqui, ver se eu consigo ir para o gráfico com vocês. Para ficar mais dinâmico. Estou a tentar explicar o mais devagar possível, ok? Depois no final dá uns para perguntas. Já vou dar aí atenção à chatbox se estiverem a fazer perguntas. Deixem ver se eu vejo aqui algum exemplo. Ver se eu vejo aqui algum exemplo que nós podemos ver. Vamos ver aqui. Vou procurar aqui zonas que nós possamos ver isso a acontecer para vocês poderem ver. Olha, para ver este exemplo, o que é que nós vemos aqui? Vou aproximar. Estamos numa tendência de quê, pessoal? Subida ou descida? Uptrend ou downtrend? Aqui, quem olha para isto? O mercado está a subir ou descer? Eu também na chatbox. Agora já tenho a chatbox aberta. Digam aí. Subida. Grato. Tiago, não me deixaste a falar sozinho. Subida. Agora, reparem nisto, pessoal. Olhem o que é que existe aqui. Isto é incrível. Olhem o que é que existe aqui. Estão a ver isto? Isto chama-se o quê? Zonas de liquidez. Zonas de interesse. Ok? Nós estamos aqui às imagens. Olhem aqui as imagens. Estão a ver isto? Olhem o que é que eles mostram aqui. O que é que nós estamos a ver aqui? Zonas de liquidez. Okay? A mesma coisa. Olhem a imagem que vocês têm aqui. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Acho que é este. Yeah, exatamente. Okay? De acordo com essa imagem, olha o que é que está a acontecer. Oi, desculpem. Vai haver muita gente a olhar para isto e a fazer o quê? Compras. Porquê? Olhem aqui. Consegue identificar esta imagem que está aqui? Isto, vocês estão a ver aqui, é o que está a acontecer aqui. Vou aproximar. Vão ver? Olhem só, pessoal. Igual. A mesma coisa. E o que é que eles ensinam na internet? Vai para cima. É? É o que eles dizem. Vai para cima. É para comprar. É para comprar. É para comprar. O que é que acontece? Vum. Movimento rápido. Então, se é para comprar, onde é que estão a maior parte dos compradores aqui? Estão nesta zona. Um toque, dois toques, três toques, certo? Vamos ver. Um toque, dois toques, três toques. Comprar. Só posso aqui em baixo. Ok.
Já aprendi na internet, estou a ver uma pessoa no YouTube que faz trading, então eu vou meter o meu stop loss aqui por baixo. É pá, será que vou meter aqui nesta zona desta estrutura? Porque foi o que me ensinaram na estrutura anterior. Ok, então eu vou por aqui. O que é que ele fez? Ei, foi mesmo uma stop loss e depois foi para cima. Se fogo, se eu tivesse metido stop loss mais aqui já estava a ganhar tipo não sei quanto e não sei o quê. Bom, 95% dos compradores out, dead, a chorar, a olhar para os gráficos. Frustrados. A partir dos telefones, a partir dos computadores, a acabar os namoros, tudo. Ok? Retail trading, yeah. Padrões. Ok? E o que é que nós fazemos aqui? Completamente o contrário, família. Vamos ficar a olhar para isso como oportunidade. Então agora não vamos apagar. Vamos ficar à espera. Que todos eles sangrem o máximo possível. Criem o máximo de liquidez possível. Nós vamos ficar à espera da oportunidade. Então reparem, a vela institucional, movimento contrário aos bancos. Se o banco abriu esta ordem de venda aqui, institucional nesta zona, então o que é que eu vou, o que é que eles estão a fazer? Quando o mercado está cá em cima e o banco abriu aqui uma zona de venda, o que é que está a acontecer ao banco? Está a ganhar ou a perder dinheiro? Eles abriram uma ordem de venda aqui, para trazer o mercado cá para baixo, para vir buscar esta liquidez, para vir buscar, fechar estas operações. E o mercado agora está lá em cima, o que é que está a acontecer aos bancos? Estão a ganhar ou a perder dinheiro? Diga-me aí. Se os bancos abriram aqui uma vela de venda para vir tirar estas pessoas que compraram, e o mercado agora está cá em cima, com uma operação de venda aberta aqui, os bancos estão a ganhar ou a perder? Digam aí, pessoal, agora não tenho medo de falhar. Exatamente, estão a perder. Okay? Porque se abriram a operação de venda aqui e o mercado está lá em cima, se eu vendo e o mercado sobe, estou a perder. Se eu compro e o mercado desce, estou a perder. Okay? Então onde é que o preço vai ter que ir para os mercados, para os bancos fecharem estas posições? É esta zona. A última vela de sell antes do buy. Então o que é que nós vamos esperar? Que ele chegue a esta zona para podermos comprar. Onde é que está o nosso stop loss? Debaixo da vela institucional. E é só isto que nós fazemos, família. Okay? Tem aqui o exemplo de uma análise cada aquilo que eu vos passei agora sobre Smart Money. Okay? Eu tenho a certeza se for abrir aqui outras análises, por exemplo, do EURUSD, vai estar praticamente a mesma coisa. Okay? Aqui já é em time frames mais pequenos, não dá para vocês verem. Se eu baixasse esta time frame, isto está tipo em 5 minutos, porque se baixar era para 1, vocês vão ver que o que ele encontrou aqui foi ele está à procura de uma quebra de estrutura. Ver? Ele está à procura de nada mais nada menos do que isto. Por isso, altos iguais, aqui houve pessoas a vender, o que é que o banco fez? Bom, fechou as posições. Okay? E se resumindo, este movimento, um movimento grande, estava a acontecer, era isto. Altos iguais, okay? Que é estes dois pontos do bico que criaram aqui. Depois houve um movimento rápido que foi lá em cima. Fez algo deste género. Okay? Ele já vinha de uma estrutura anterior, criada lá em baixo. E do nada, este mesmo movimento, ele estava à espera que quebrasse esta estrutura, que é isto que está aqui. Eu sei que ele fez este desenho. Eu queria que quebrasse esta estrutura. Porquê? Porque se quebrasse, aí sim podia indicar uma mudança de tendência. Okay? Então ele estava à espera que esta estrutura fosse quebrada para esta tendência ser válida, uma quebra de tendência, uma mudança de estrutura. E aí ele ia procurar o quê? A última vela de buy, antes do sell, nestas zonas, para poder vender. Então era isso que eu estava à espera. Poder entrar aqui, stop loss está em cima, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma história. Malta, eu sei que parece complicado para quem é novo, ok? Mas eu estou-vos a trazer consciência sobre o mercado para vocês poderem usar isto a vosso favor, ok? Leva tempo. Vocês agora estão a ver isso, cara, estão a dizer assim, parece mesmo fácil, isto é mesmo simples. Mas se eu desligar a chamada e vocês abrirem o TradingView, vocês parecem que não veem nada, ok? É normal. Eu também já estive aí, tive que levar algumas horas a fazer backtesting, e estão aqui algumas pessoas que já estão comigo há algum tempo. Por exemplo, o Alex já faz trading há 4 anos, ok? E literalmente, ele também vos confirma, foi preciso muitas horas de backtesting. Quando eu digo muitas horas, só não estou a falar de 7.000 horas, ok? Estou a falar, se vocês dedicarem 1 hora por dia para fazer isto, para abrir as análises, tentar perceber, mas o que é que ele meteu ali, aquela hora independente, e associar a este conceito de smart money, as coisas vão se começar a encaixar. E vocês vão começar a treinar os vossos olhos para encontrar boas oportunidades no mercado, ok? Vamos ver se aquilo sai mais aqui. Olha, sell to buy no S30. Vamos ver, ele até escreveu aqui. Vamos ver. Olha, para. Aqui tínhamos altos iguais, em time frames especialmente mais pequenas, ele estava aqui, acho que é 3 minutos. Isto aqui fez zonas de liquidez, o mercado subiu, e ele estava à espera do quê? Ele quebrasse a estrutura. A última estrutura era aqui, baixo, alto, baixo, alto. Ele queria que ele quebrasse esta zona para indicar uma nova tendência de descida, ok? Para poder vender aqui. Okay? Por isso, um sell to buy. Ok? Neste caso é um buy to sell. Ele enganou-se aqui. Aqui é buy to sell. Era o SD. Bom, mais do mesmo. Ok, malta? É a mesma coisa a acontecer aqui. Igual. Já tinha acontecido aqui antes. Aqui já tinha sido uma zona de entrada. E aqui é a segunda possível zona de entrada. Isto ia de ser a sessão de Nova York, possivelmente. Ah, isto já, mais ou menos, Nova York. Já, ia de ser mais ou menos. Mais.
GBP USD. Estou a ver só partes de Forex, que é para ser mais simples para vocês. É, malta? Olha, aqui a mesma coisa. Olha o que é que está aqui. Altos iguais. Um, dois. Toda a gente a vender. Tá, 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 tá. Dinheiro aqui. Do nada, o que é que acontece? Instituições já abrem operações de compra. Buy to sell. Movimento rápido para cima e rápido para baixo. 100% manipulado. Onde é que ele está à espera que o preço vá agora? Ele aqui está a procurar uma compra, mas onde é que ele está à espera de um movimento mãe? Venha a esta zona. A última vela de compra antes da venda. Ok? Então é aí que ele vai procurar a zona de venda dele para fazer um movimento mãe. Ok? Claro que depois vocês vão conseguir encontrar novas oportunidades dentro do movimento, mas mal, isto é o simplificado. Ok? Então claramente vai procurar o quê? É a mesma estrutura. O mercado vem numa tendência de alta, baixo, um alto mais alto do que o anterior, um baixo mais baixo do que o anterior, um alto mais alto do que o anterior e depois uma quebra de estrutura. Um baixo mais baixo do que o anterior e a seguir um alto mais baixo do que o anterior e muda de tendência. Sempre a mesma história, pessoal. Sempre a mesma coisa. Se ele já sabe que isto é uma zona de interesse e assim que o preço tocar nesta zona de interesse ele vai ver a reação, espera uma quebra de estrutura, ok? E procura, traçando o Fibonacci, aqui em cima, aqui em baixo, as zonas premium. 71, 88, 60. Prepara as suas ordens de venda, sell limit, stop loss cá em cima, sell limit nas zonas e à espera que o mercado caia. Ok? Malta, é sempre da mesma maneira. Altos iguais, vela institucional, mitigação destas zonas, poços de liquidez, zonas de liquidez. Aqui ainda tinham também um imbalance, ok? Por preencher. Vocês veem, isto é um imbalance enorme que está para preencher. Só existe a ação de vendedores aqui. Okay? É uma da zona de interesse. Então, esta zona tem de ser preenchida com a ação de compradores. Para cada vendedor, existe um comprador. Se eu vejo uma vela assim grande de venda, isto identifica-me um imbalance. Okay? Aqui já foi fechado. Porquê? Porque o preço veio a estas zonas, já aqui, fechou esta zona, mas esta zona ainda não foi fechada. Só vai ser fechada quando o preço fizer esse movimento. Ok? Vamos ver aqui no ouro. Olhem aqui, igual. Ok? Posto, zonas de liquidez. Aqui, baixos iguais. Bom, vela institucional. O que é que ele está à espera? O mercado foi no mercado contrário. Se os bancos aqui irão abrir operações de venda, onde é que eles têm que ir fechar? À mesma zona. O que é que ele procura quando o mercado vem à zona? Quebra de estrutura. Se o mercado vem downtrend, eu quero fazer uma compra, tenho que esperar uma quebra de estrutura. Qual é que é a quebra de estrutura? É esta. Isto é quebra de estrutura. Tinha um alto, um baixo, um alto mais baixo do que o anterior, um baixo mais baixo do que o anterior, um alto mais baixo do que o anterior, um baixo mais baixo do que o anterior. Opa, agora tenho um alto mais alto do que o anterior. Então isto é indício de mudança de tendência. Isto é um indício de ponto de interesse. Associado à mudança de tendência, ponto de entrada. Onde é que temos stop loss? Debaixo da zona de interesse. Ponto de entrada, podemos comprar. É sempre o mesmo jogo, pessoal. Sempre. Deixa eu ver aqui. Vai start. Outra vez. Mais do mesmo. O que é que acontece aqui? Altos iguais. Um ponto, dois pontos. Olha a quantidade de pessoas que venderam aqui. Vendeu, 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 vendeu. Onde é que está o stop loss? Cá por cima. Onde é que está o dinheiro? Está aqui. O que acontece? Olha esta velinha. Ah, fui ali só porque me apetecia. Não, fui buscar dinheiro. O que é que existe aqui? Imbalance, para ser preenchido. O que aconteceu? Quebra de estrutura. Preço, quebrou a estrutura anterior. Certo? Isso quebra de estrutura aqui. Onde é que está a zona? Última vela de buy antes do sell. O que é que ele vai à espera? Que o mercado faça este movimento. Chega aqui e faça o quê? É a mesma coisa. Ok? O que eu queria fazer aqui era isto. E depois aqui procurar a zona para poder vender. Porquê? Quebra de estrutura igual, confirmação de venda. Neste ponto. Ok, malta? Smart Money é a coisa mais simples, mais inteligente e mais limpa que tu podes ver no mercado. Zero indicadores, não precisas usar nada. Olha, outra vez. Baixos iguais, pum. Ok, se viu. Sempre igual, pessoal. Já viram? Vamos ver na Bitcoin. E funciona em qualquer tipo de mercado. Olha na Bitcoin, igual. Então, viu aqui? Uma zona para vender. Altos iguais, mitigação, quebra de estrutura. O mercado quebrou a estrutura aqui nesta zona. Tinha uma estrutura de uptrend. Quebrou. Aqui. Temos o nosso boss, que é break of structure. Ok? Quebrou. Onde é que vamos procurar? Fibonacci daqui a aqui.
traçar a Fibonacci daqui, aqui. O que é que eu vou fazer? Procurar os níveis primeiros. 71, 88. Esta é a minha zona. E aqui é onde eu vou procurar vender. Sempre a mesma coisa. 11 e 19. Malta, em relação a isto, dúvidas? Agora é a parte muito bem, muitas. Se ninguém disser nada, eu vou começar a chamar nomes e dizer para vocês traçarem aqui nos gráficos. Estou a brincar. Hoje ainda não, mas em breve esse vai ser o objetivo só, ok? É vocês também começarem a vir aqui mostrar o que é que estão a aprender e também aquilo que estão. Deixa eu ver agora esta box. Perder, perder, perder. Mas na forma que explicas isso parece mesmo muito fácil. Obrigado por explicar mesmo de forma simples. Como jogar xadrez, sem dúvida. Agora é praticar, parece fácil, mas não é. Exato. Essa é a parte que dá mais prazer, o não ser.